Oi, gente. Eu sou o Raul Alves, professor de Biologia. Eu vou trabalhar com vocês esse ano. Eu, professor Marcelo Bezerra, a gente vai estar lá no meio de campo ali, passando a bola um para o outro, tá? Com Biologia. Então você aí do cursinho popular de Caruaru, Edilson de Góes, fica ligado que hoje tem mais aulas de Biologia, tá? Agora a gente começa então com a aula de Biologia. Mantenha o foco aí, fica firme, tá? A gente tem uma série de mudanças, sabe? De Enem que adia, não adia, isolamento social, tudo isso tem causado muita tensão em você, mas calma, mantém a saúde mental, fica tranquilo, fica firme que vai dar tudo certo, tá? Do lado de cá, a gente vai estar ajudando você a alcançar esse objetivo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar então a falar sobre biologia. Hoje, a gente começa a falar sobre citologia, tá? Citologia, estrutura celular, organelas, tá? É importante, né? Vamos começar aqui do início, lógico, né? Vamos começar aqui a entender primeiro como funciona aqui a base de tudo e aí depois a gente segue lá para frente para fisiologia, vamos dar os sistemas, os tecidos, tudo mais, mas primeiro do básico para o mais complexo, ok? Olha só, estrutura celular, a gente entende que todo organismo é formado por células. E células são as menores unidades vivas dos seres vivos. É uma frase bonita, é uma frase de efeito, tá? É a menor unidade viva, é a menor estrutura, é a menor parte de você que funciona, tá? Então essa vai ser a célula. E quando eu falo que é a menor parte, a parte que funciona, a menor parte que funciona em você, beleza? Eu vou dizer, ó, ela tem uma função estrutural, tá? De estruturar de fato sua morfologia, uma função, uma finalidade funcional também, tá? Porque ó, ela vai trabalhar ó, com o seu metabolismo, vai trabalhar com reprodução. Então assim, ela vai controlar, né? As células vão estar na base lá do controle do seu metabolismo e as próprias células também têm metabolismo, tá? As próprias células também se reproduzem, ok? E elas têm funções específicas para o seu corpo, funções específicas no seu corpo. Então, é a menor estrutura que funciona, a menor estrutura que tem vida no seu corpo e, como você, ela também tem metabolismo, ela também se reproduz e ela também tem finalidades, tá bom? Então, vamos na sequência aqui. Você tem organismos, né, no seu planeta, não, no nosso planeta, né? Você tem organismos que podem ser unicelulares, tá? Organismos que têm apenas uma célula, beleza? Então você tem as bactérias, por exemplo, alguns fungos, por exemplo. Então, organismos unicelulares e organismos multi e pluricelulares, tá? Organismos que têm muitas células e organismos que têm células com funções diferentes, tipos celulares diferentes. Nós, seres humanos, por exemplo, nós somos multicelulares e pluricelulares, tá? A gente tem muita célula, tá? Alguns têm mais do que outros, dá para ver aqui na minha forma bem de isolamento. E temos células de tipos diferentes, tá? Células diferentes, órgãos, células formando diferentes estruturas do seu corpo, tá bom? Então, organismos unicelulares, pluri e multicelulares. Isso em diferentes reinos, isso em diferentes grupos biológicos, tá? Então, como eu falei, de bactéria para cá, todo mundo tem célula. E aí vai só diferenciar se tem uma célula só, se tem muitas células, se tem uma diversidade de células grande ou não. Isso vai depender de cada um dos grupos biológicos que a gente estudar. Vírus não tem célula,
Então o vírus entra naquela discussão do que é vivo, do que não é vivo. Ah, poxa, mas vírus tem material genético, tá, mas vírus não tem célula. Então assim, é uma discussão gigantesca, né? Igual eu tenho o costume de falar, que é a mesma discussão do biscoito traquinas. Né? Aquela coisa, você não sabe se é muito recheio com biscoito ou se é muito biscoito com recheio. No fim das contas, dá no mesmo, tá? É um organismo que não tem célula, mas tem material genético, e aí cada um vai defender o seu lado, tá bom? Na sequência, então, ó, a microscopia, entender, descobrir do que a gente é feito, descobrir as nossas estruturas, não é um assunto de hoje, não é um assunto de agora, tá? Você tem pelo menos o quê? 200, 300, mais de 300 anos de preocupação ou de curiosidade por saber do que a gente é feito, né? Que estruturas formam, né, o nosso corpo. Então não é um conhecimento de agora, não é uma curiosidade de agora, é uma curiosidade que o ser humano tem de muito tempo atrás, tá? Então, ao longo desses 200, 300 anos, a gente sai de uma estrutura que acredita-se que, na verdade, sim, teve uma função no desenvolvimento da microscopia, tá? Até você chegar a microscópios eletrônicos de varredura, sabe? Que conseguem enxergar o famoso cabelinho do sapo, tá? Vê muita coisa, traz muita informação, né? Mas teve todo esse processo até chegar aqui. Então você tem uns 300 poucos anos de conhecimento acumulado de microscopia, tá? Desde o Leeuwenhoek, desde o Robert Hooke, você tem um conhecimento acumulado em microscopia que vai te ajudar a entender muito mais do que você é formado atualmente, né? E vai te ajudar a entender também outras estruturas. Em microscópio você consegue ver uma estrutura muito clara de um vírus, que é algo extremamente minúsculo, tá? Seguindo essa ideia de estudo de microscopia, de compreensão sobre a estrutura celular, ou sobre o que a gente se forma e tudo mais, a gente chega no que a gente chama de teoria celular, tá? Ou teoria dos organismos que tem célula, beleza? Você tem 3 pontos-chave aqui. O primeiro ponto, tá, diz que todo organismo é formado por células. Todo ser vivo é composto de células. Então, usando como base a teoria celular, você tira o vírus da jogada. Você fica só realmente com bactéria para frente. Todo mundo que é unicelular para frente. Nós tem algas que são unicelulares, fungos unicelulares, enfim, mas todo mundo que é unicelular para cá. Então, por esse ponto, todo organismo, todo ser vivo é formado por células. O segundo ponto é que nas células ocorrem os processos necessários à vida, que a gente comentou há 2, 3 minutinhos atrás, tá? Entende-se que se você está vivo agora, se você está funcionando agora, se você assistir esse vídeo agora, quer dizer que as suas células estão vivas, né? E suas células estão trabalhando, suas células estão realizando o metabolismo necessário para que elas se mantenham funcionando. E a partir do momento que suas células funcionam, você, por consequência, funciona também. A partir do momento que suas células param de funcionar, você para de funcionar também e você morre, tá bom? E, lógico, o terceiro ponto fala que sua célula, ou cada célula vem de uma célula pré-existente, tá? Mas isso é óbvio, mas é bom sempre lembrar, tá? Que as suas células, elas são vindas de células pré-existentes, elas vêm com material genético de células pré-existentes, tá? O que é você hoje foi um simples zigoto, tá? De 46 cromossomos lá atrás, quando teve a junção do espermatozoide do óvulo dos seus pais. Então, a partir dali, você tem a geração de todo o seu organismo. Então, de novo, primeiro ponto, todo ser vivo é composto de célula. 2, nas células ocorrem os processos que mantêm a vida. E 3,
toda célula vem de uma célula pré-existente. Tudo bem, pessoal? Calma, respira aí. Vamos continuar aqui. Uma célula básica tem 3 estruturas, tá bom? Tem uma estrutura externa, uma membrana plasmática, ok? Tem o citoplasma, que é aquele, sabe, aquele gelatinoso que fica ali onde ficam as organelas e onde fica a terceira estrutura, que é o núcleo. Só que o núcleo está aí marcadinho de asterisco, porque, lógico, a gente está falando de uma coisa básica aqui, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só que é importante lembrar que quando você chega em células, você vai perceber que você tem uma classificação em células mais simples morfologicamente e células mais complexas, tá? Lógico, não estou dizendo que são mais evoluídas, em hora de evolução, porque é mais evoluído, porque é mais... Não, são mais complexas ou menos complexas, né? Mais simples, tá bom? A diferença principal, primordial, aqui nas células que são chamadas de procariontes e das células chamadas eucariontes ambas têm membrana plasmática? Sim. Ambas têm citoplasma? Sim. Ambas têm núcleo? Não. Tá? As células procariontes, elas vão ter um núcleo definido, um núcleo estabilizado, um núcleo que você bate o olho assim e fala, olha, o núcleo está ali, fechadinho, organizado. Não, tá? Você vai ter o material genético da sua célula numa região que a gente chama de nucleóide, é uma região que fica ali, os cromossomos ficam meio juntinhos ali, ficam meio organizadinhos, mas eles não ficam separados do restante do citoplasma, tá? Então, essa é a célula procarionte. Lógico, tem outras diferenças, por exemplo, a célula procarionte ela não vai ter organelas citoplasmáticas, na verdade sim, vai ter ribossomos. Assim como a célula eucarionte, a procarionte também vai ter ribossomos, mas é óbvio, os ribossomos, vai vir mais à frente, os ribossomos eles funcionam na produção de proteína. E aí, cara, se é célula procarionte, se é célula eucarionte, ambas precisam de proteína, tá? Então, mas uma característica muito clara da procarionte e eucarionte é que a procarionte não tem um núcleo definido e a eucarionte tem, bom? Mas olha, não é porque é procarionte que vai ser mega ultra simples, não vai ter nada, tá? Você tem células procariontes, por exemplo, com cápsulas envolvendo essa célula para ajudar, para proteger essa célula. Você vai ter a célula procarionte com fibras, esses mini flagelinhos que tem, né, em algumas bactérias, por exemplo, tá? Que vão ajudar, por exemplo, as bactérias a se fixar nos locais, se fixar no substrato, se fixar numa outra célula que seja, tá? Vai ter flagelos que vão ajudar a se movimentar, tá? Vai ter plasmídios, e plasmídios é uma coisa super legal, porque você vai ter os plasmídios, tem aquele material, é um material genético, sabe, que fica solto ali no citoplasma, né? Separado daquele material genético básico lá da célula nucleóide, e esse material genético, esse plasmídio, vai ser utilizado, por exemplo, para fazer troca entre bactérias, criar variabilidade genética entre bactérias. Nos plasmídios é que vão ser transferidos de um canto para outro. Alguns vão ter clorofila, então assim, não é por ser procarionte que você vai ser simplesinho, tá? Você tem toda uma estrutura, tem os ribossomos que eu já falei, então você vai ter toda uma estrutura também funcionando, tá? Já as células eucariontes, lógico também, não vou dizer que não é verdade, elas são altamente complexas, altamente especializadas, tá? Seja uma célula animal, seja uma célula vegetal, elas têm uma grande complexidade, tá? Tem uma grande quantidade de organelas internas, tá? E principalmente tem um núcleo totalmente organizado, totalmente separado do restante da organela, do restante da célula, do restante do citoplasma, tá bom? Então, você vai ter uma série de organelas, que mais à frente a gente vai falar a função delas, mas isso é uma característica que diferencia das células procariontes.
E aí, falando de membrana plasmática, começando a membrana plasmática, primeiro, ela tem essa estrutura básica que a gente conhece, nessa bicamada fosfolipídica, tá? Você tem entre elas uma série de proteínas, tá? Também, além da camada bilipídica, né? Você tem também proteínas internas nessa membrana, né? E aí, ou elas proteínas perpassando, passando por entre a membrana, né? Ou proteínas periféricas a essa membrana. Essas proteínas vão ser bem interessantes porque elas têm uma função absurdamente importante para a membrana, tá? Basicamente, para o transporte de material na membrana. Lembra que a membrana plasmática, uma das funções dela é proteger, né, o restante da célula, proteger o núcleo, as organelas, mas ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela tem uma permeabilidade, ela permite que alguns materiais passem e outros não. E um dos processos, dos equipamentos, né, uma das ferramentas que a membrana vai ter é justamente essas proteínas. São justamente essas proteínas, tá bom? A membrana também tem uma estrutura chamada de glicocálix, tá? Essa estrutura aqui em cima, uma estrutura que tem glicoproteína, glicolipídios e tem uma função muito legal, porque, por exemplo, o glicocálix, primeiro você pode pensar que ela vai ajudar a proteger essa membrana, proteger essa célula, tá? De agentes externos, de pancada física, o que for, tá? Uma outra função, ela vai ajudar a reconhecimento celular. Então, por exemplo, um espermatozoide e um óvulo, você tem a ligação de glicocálix ali, você tem o reconhecimento de um e do outro e você tem um contato entre eles, tá? Até mesmo a retenção, a manutenção de enzimas e outros nutrientes que a célula possa vir a precisar, tá bom? Tem também desmossomos, tem microvilosidades, né, que são especializações da membrana, tá? Os desmossomos para juntar, para linkar uma membrana na outra, uma célula na outra, tá? As microvilosidades para auxiliar, tá? Aumentar a capacidade de absorção, por exemplo, do intestino delgado, tá? Então você vai ter lá as microvilosidades intestinais lá. É uma especialização da membrana plasmática. Por essa membrana plasmática, como eu te disse, você tem um transporte de substâncias. E esse transporte ele pode ser passivo ou pode ser ativo. O nome, por si só, já diz. Um transporte passivo é algo fácil, algo que pode ser feito de maneira simples, sem muito esforço, sem muito gasto de energia. Então, no transporte passivo, você não tem gasto de energia, você não tem ATP envolvida no processo, tá? Enquanto transporte ativo, esse sim, é um transporte que precisa de energia, ele precisa que gaste energia para que haja a manutenção desse transporte. Senão, ele volta a funcionar como ativo, ou como passivo, desculpa, ou ele nem funciona, tá bom? Dentro desses transportes passivos, você tem alguns exemplos. Por exemplo, você tem a difusão simples. Simplesmente você tem a variação, por exemplo, de água ou de algum soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, você equilibra ali. A natureza sempre busca equilíbrio. Então, nesse sentido, vai buscar equilíbrio aqui também. Então, tem que ficar equilibrado dentro e fora da membrana, tá? Um dos modos é você realizar a difusão simples. Um outro modo é fazer a difusão facilitada. E aí o nome já diz, é facilitada por alguém, facilitada por algo. Nesse caso, facilitada pelas proteínas carreadoras, pelas permeases, tá? Essas permeases que vão auxiliar, vão permitir que determinadas substâncias passem de um lado para o outro da membrana plasmática, tá bom? Lógico, antes que eu esqueça aqui, esses canais, as permeases, elas vão ter algumas características, né? Então, por exemplo, elas vão ser específicas, então, dependendo do material, elas vão passar, essa
permease ela vai deixar que passe alguns materiais, outros não. Tem que ter uma ligação entre elas, tá? Saturação, ou seja, quanto mais permeases, mais rápido é o processo. Isso é óbvio, tá? Se você tem mais portas para você sair da sala, o pessoal sai da sala muito mais rápido que se tiver uma porta só para sair 100 pessoas. Então o processo aqui é o mesmo, tá? E você vai ter também até uma série de competições, dependendo da permease, você vai ter algumas substâncias que vão bloquear ou abrir essa permease, dependendo do processo. Você tem a osmose, e a osmose, todo mundo lembra, você tem a água passando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado de soluto, tá? Justamente para equilibrar a relação soluto-solvente, nesse caso a água é que se move, tá bom? E você tem, finalmente, o transporte ativo, que, como eu te disse, o transporte ativo ele precisa de energia. O transporte ativo tem gasto de energia, tá? Então, a mais famosa talvez seja a bomba de sódio e potássio, é um transporte ativo justamente por isso, porque ela tem um gasto de energia, tá? Para manter, para forçar a quantidade de sódio fora, tá? E a quantidade de potássio dentro da célula, nos níveis que normalmente se esperaria o contrário. Tem tanto lá fora de sódio que entraria para poder equilibrar, na verdade essa bomba fica mantendo o sódio lá fora, mantendo o potássio aqui dentro, tá? Só que aí nesse caso ela está sempre brigando contra o gradiente de concentração. E nessa briga pelo gradiente de concentração, você tem gasto de energia, e se tem gasto de energia, é transporte ativo. Beleza? Tá entendendo aí? Tá tranquilo? A membrana também tem algumas outras funções, né? Ela pode, por exemplo, englobar materiais, seja por fagocitose, englobando materiais sólidos, né? Seja a pinocitose, englobando materiais líquidos. A membrana vai ter esse processo também, essa função também de englobar materiais. Então você vai ter, sei lá, uma ameba fazendo isso, tá? Englobando algum material para depois digeri-lo e utilizar aqueles nutrientes que veio daquele material que foi englobado, tá? Então a membrana também tem essa mobilidade, tá? Para poder fazer o movimento, não só o movimento de mudar de local, mas de abraçar, de englobar nutrientes também, partículas também. E por fim, como toda célula faz metabolismo, assim como a gente quando faz metabolismo, as células fazem metabolismo, né? Esse metabolismo sempre tem um resto, sempre sobra alguma coisa, tá? E aí essa sobra, essas excretas, esse material que tem que ser excretado, é feito também pela membrana plasmática, tá? Então além dessa função, desses movimentos dela para, entre aspas, a alimentação, você tem a membrana também funcionando como uma estrutura de excreção, de liberação de material de dentro da célula. Tudo bem? É muita informação? Tem informação que às vezes fica estranha, mas olha, calma, assiste o vídeo que você assistiu agora, se ficou na dúvida, volta um pouquinho, tá? Volta lá, ouve de novo, presta atenção, pega o teu material, dá uma olhada também, tá? E segue em frente, estuda com calma, que a gente do lado de cá vai te ajudar. Tudo bem? Então, até a próxima aula. A gente continua aqui com você. Um abraço, fera. Tchau, tchau.
Atenção, estudante do ensino fundamental, siga o passo a passo e acesse a plataforma Escola Mais. Acesse www.escolamais.com/Caruaru e clique na opção Quero me inscrever. Preencha seus dados com muita atenção. É preciso preencher os campos obrigatórios: seu e-mail, seu nome completo, nome do responsável, celular do seu responsável, e-mail do seu responsável. Clique em Criar acesso. Você receberá uma mensagem informando que foi enviado um e-mail para a finalização do seu cadastro. Verifique a sua caixa de entrada de e-mails ou a caixa de spam. Você receberá um e-mail com um link de acesso. Clique no link recebido e você será direcionado para uma nova página. Coloque seu e-mail e crie uma senha que você possa lembrar com facilidade. Pronto! Agora você terá acesso à plataforma Escola Mais. Bons estudos! Caso você não consiga entrar na plataforma Escola Mais, acesse o site da Prefeitura no portal Aula em Casa e clique na opção Precisa de ajuda? Clique aqui no canto inferior direito. Responda ao formulário e aguarde a resposta em seu e-mail. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Para prevenir Covid-19, foram montadas barreiras sanitárias nos principais acessos de Caruaru. Casos de febre e sintomas de gripe são registrados para monitoramento. Equipes de diversos órgãos trabalham de forma integrada para proteger a nossa cidade do coronavírus. As barreiras sanitárias estão servindo como barreiras educativas. Se a gente se previne, se a gente promove saúde, também é uma forma de cuidar da vida das pessoas. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Sabe por que a gente pede para você ficar em casa? Porque o coronavírus se espalha muito rápido. Se todo mundo continuar na rua, muita gente vai ficar doente ao mesmo tempo. Mais gente do que o sistema de saúde consegue atender. Se todo mundo fica em casa, saindo só para o que for realmente necessário, o vírus se espalha mais devagar. E aí dá para atender os doentes mais graves e salvar vidas. Fique em casa. É melhor para você e para todo mundo. Todos contra o coronavírus. Prefeitura de Caruaru. Fazendo o futuro agora.